amamos amanhã, mas achamos que o amor que nós sentimos pelo Senhor não é o mesmo. É igual, seres humanos são assim, Pai, nós somos assim. Um dia a gente ama e outro dia a gente desgosta por uma palavra só. Que a pessoa não senta para conversar com o marido, com a esposa, e fica guardando mágoas no coração, meu Pai. Meu Deus, eu te peço agora que o Senhor libere essa unção sobre a minha vida. Meu Deus, muitas vezes o Senhor faz a gente viajar para ficar sozinho no quarto e meditar sobre a Tua palavra e sobre a nossa vida, Senhor. Porque o ativismo, às vezes, meu Pai, e muitas vezes, nos tira da leitura da Bíblia, nos tira, Senhor, da oração, nos tira, Senhor, do encontro com o Senhor, meu Pai. E nós marcamos um encontro com o Senhor aqui nesse lugar. É um encontro que nós marcamos com o Senhor, meu Pai. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar, um lugar de adoração. Meu Deus, e muitas vezes esse louvor, Pai, ele encheu o meu coração de alegria. E eu te peço, Senhor, que o Senhor enche o nosso coração de alegria e não de tristeza. Aleluia. No mundo tereis aflições, diz a Tua palavra, mas tem de bom ânimo. Levante as mãos dessa pessoa, igreja. Eu estou de joelhos aqui me humilhando diante do Senhor, meu Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor derrame a Tua unção sobre a Tua igreja. Meu Deus, meu coração se entristece quando eu vejo uma pessoa largando a Tua presença. Eu conversei com um rapaz ali em São Paulo. Ele era servo do Senhor, meu Pai. E ele estava na Tua presença com a família, com os filhos, meu Pai. E aí ele ficou chateado com A ou com B e resolveu sair da Tua presença. E levou toda a família, meu Pai. Levou os filhos, a esposa. Hoje, nem ele, nem a esposa, nem os filhos estão mais na Tua presença. Eu chorei com ele ali, mas ele voltou para Jesus, meu Pai. Ele voltou. E ele vai voltar para a esposa que ele está separado. E os filhos eram levitas da Tua casa. Eu lembrei, Senhor, dos meus filhos. Eu lembrei do meu casamento. Eu lembrei da minha família. E eu sei que o Teu Espírito reina sobre as nossas vidas. Nós temos que vigiar como servos do Senhor, meu Pai. Muitas vezes, Senhor, há uma perturbação na nossa mente. E nessa perturbação, muitas vezes, nós não temos uma direção do Senhor, meu Pai. Muitas vezes escutamos vozes de homens, escutamos a voz do diabo, mas dificilmente escutamos a Tua voz. Então derrama o Teu louvor e a Tua adoração aqui, Senhor. Vamos glorificar o nome dEle, igreja. Eu te amo, Jesus. Eu te quero, Senhor. Então vem, Senhor. Vem exortar a Tua igreja, vem trazer paz. Aleluia. Eu só quero te adorar, Senhor. Eu só quero te amar, o meu coração é Teu. A minha vida é Tua, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vamos glorificar o nome dEle com os louvores. Pai, eu quero te amar, tocar teu coração. Vem, Senhor. E me derramar aos Teus pés. Aleluia. Vem, Senhor. Quero estar mais perto, eu quero estar, Senhor. Eu quero, Senhor. No mundo que sou, te render.
Bíblia comigo em Mateus 16. Você já deu um bom dia para essa pessoa que está do teu lado? Dá bom dia para ela. Bom dia! Em nome de Jesus. Quem vai ficar com os pequenos hoje é a Margarida, mas a Margarida está com cartola. Só um pouquinho, eu estou aqui pensando. Mateus 16. Posso pensar? Pode. Amém. Bom dia, igreja. O meu testemunho é um testemunho de agradecimento, não é nem meu, é da minha gerente. Eu acho que alguém de vocês lembra, o ano passado, eu trouxe o nome do neto dela, do Rafael, que ele nasceu com uma doença rara e ele precisava tomar uma vacina. Eu falei com a bispa, ela trouxe o nome dele e a bispa botou na Bíblia dela, levou para o monte, eu coloquei ali na arca. E ela se inscreveu para ser liberada para pegar essa vacina. Quando ela chegou lá, ela achava que a vacina custava 5 mil reais. Mas a vacina não custava 5 mil reais, a vacina custa 17 mil reais. Eu dei esse testemunho no ano passado, eu estou complementando o testemunho. E aí entramos em batalha, em oração, e eu falava para ela, Meg, confia no Senhor, só confia nele e mais nada. Entrega tudo que ele vai resolver, tudo é da vontade dele. Começamos a orar, só que ele não conseguiu a primeira etapa, ele tomou a vacina, foi liberado. Só que esse ano ele tem que tomar o reforço, que ele ainda corria risco de vida e ter uma morte súbita até 2 anos de idade. No caso dele era muito grave. Mas a partir daquele momento que eu trouxe o nome dele, que começou a guerra em oração, ele só teve melhora. Quando foi agora esse mês, ela tinha que ir lá no SUS pegar o reforço da vacina. Quando chegou lá, a enfermeira falou assim, gente, vocês sabem que o SUS está decretado falência total, não tem como conseguir essa vacina. Vou deixar o nome aí, deixa os documentos e vamos ver o que vai dar. Aí ela chegou lá na loja e falou pra mim, pô, não, eu fui lá no SUS, cheguei arrasada, muita mãe lá desesperada, e vamos ficar na lista de espera. Aí eu só falei assim pra ela, Meg, você confia? Porque eu acho que desde aquele momento que você me deu o nome do Rafael, que eu levei pra igreja, que a bispa começou a orar, a gente começou a orar, e o nome do Rafael tá na arca. Entendeu? A arca é do Senhor, a arca não é nossa. Eu acho que você vai conseguir. Você confia no Senhor? Ela falou, olhou assim pra mim e falou, confio. E deixou lá. Foi lá, a gente entregou os papéis. Quando foi sexta-feira, ela tinha que saber o resultado. Quando ela chegou lá, ela disse, não, era muita mãe chorando, muita mãe desesperada. Porque eles tinham falado, olha, dona Meg e dona Flávia, que a Flávia é a mãe do Rafael. Se tiver um caso mais urgente, a do Rafael é dado para aquela criança. Mas o Senhor tomou conta do Rafael. O Rafael, ele foi entregue ao Senhor. Mesmo ela não acreditando, mas eu falei para ela, Meg, eu confio no Senhor e vocês vão ter vitória nesse caso do Rafael. E na sexta-feira, quando ela saiu de lá, ela ligou para a loja chorando e falou assim, a Nalva já chegou, fala para ela que eu consegui a vacina do Rafael, aquela vacina que custa 17 mil reais. É muito dinheiro. Mas o Senhor tinha providenciado, o SUS está em crise,
muitos remédios vencidos, jogados fora, aquelas coisas todas. Mas o Senhor, Ele tomou conta do Rafael. O Senhor tem um propósito na vida do Rafael. Ele sabe porque Ele tem um propósito na vida do Rafael. Então eu estou aqui para agradecer esse Deus maravilhoso. Que as nossas orações não são em vão, gente. É só a gente confiar e entregar o nosso problema na mão do Senhor, que Ele toma conta. Glória. Obrigado, Pastor. Amém. Dá uma grande salva de palmas. Ela mandou agradecer a igreja, mandou agradecer a Deus pelas orações e ela está muito feliz. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. Mateus 16. Acharam aí? Versículo de número 13, ele fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros o quê? Elias. E outros o quê? Respondeu quem? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu quem? Disse. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está onde? E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, o quê? Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e que ligares na terra terá sido ligados aonde? E o que desligares na terra terá sido ligado. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o quê? Disse: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e o quê? E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum quer? Mas Jesus, voltando-se a Pedro, o que é que ele falou para ele? Para mim o quê? Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas. Nossa, coisa séria. Levanta as tuas mãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome. Me ajuda a ter revelação nessa palavra. Me ajuda, Senhor, a trazer amor no coração da tua igreja, e que nós possamos, meu Pai, ser servos diferentes. Tem muita gente igual a isso, igual ao que o demônio quer que ela seja, e nós precisamos ser diferentes, meu Pai. E essa diferença nós temos que fazer aqui nessa terra. Então repreende todo espírito contrário agora, toda contaminação da mente que cai por terra agora, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor use poderosamente a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim: discernimento, reconhecendo a voz de Deus. Fala para ela assim: qual é a voz que você está ouvindo? De Deus, dos homens ou do diabo? Amém, igreja? Veja para mim o negócio lá, as meninas. Eu quero que as meninas duas subam e desça os adultos que estão lá em cima. Criança tem um coração limpo, né? Adulto é que às vezes guarda muita coisa no coração.
E aí atrapalha o crescimento espiritual da vida dela. Criança tem um coração, né? Limpo. E essa palavra de hoje eu queria que todos os adultos escutassem essa palavra. Deus estava falando comigo lá em São Paulo sobre escutar a voz de Deus. Escutar a voz de homens e escutar a voz do diabo. Aí quando a bispa foi me pegar ontem no aeroporto, a gente estava conversando, ela falou que estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou para ela assim: tem muita gente ouvindo a voz do diabo. Aí eu falei: está confirmada a palavra. Foi até sobre o filho o neto do chicanismo, né? E a gente estava meditando na voz do diabo, porque quem levou ele para o suicídio foi o diabo, né? Não foi Deus que levou ele para mergulhar na praia, não foi Deus. Uma pessoa normal, né? Nós somos pessoas normais, não somos ou não somos? Então, rapaz vai para fazer aula de autoescola, entra no shopping, pega um táxi, vai para a rodoviária, da rodoviária ele pega um ônibus e vai para Quissamã. Some. E quando vai encontrar, ele está preso com a cabeça, está preso na pedra, sem olhos, todo comido pelo peixe. O que aconteceu? Foi a voz de Deus ou do diabo? Hein, igreja? Presta bem atenção nessa palavra. Deus que levou ali para aquela feira para ficar uma semana ali. Eu vi de tudo: homem beijando na boca, servos afastados dos caminhos do Senhor. Tudo isso eu vi. Conversei com um rapaz que trabalha comigo na mesma empresa de representação, e ele começou a contar a vida dele para mim. E ele chegou e falou: poxa, eu era servo de Deus, eu frequentava a igreja, ele era presbítero da igreja. Ele teve um probleminha lá na igreja e tal, ele ficou chateado, aí saiu da igreja. Eu até comentei isso com uma pessoa no Zap. Mas Deus vai amadurecendo a palavra no nosso coração, e Deus vai nos mostrando aquilo que nós temos que levar para a igreja. E aí aquele rapaz resolveu sair da igreja e foi embora com a família. Levou a esposa, levou os filhos, sem direção e sem um amadurecimento espiritual. E aí o que aconteceu? Está separado da esposa, os filhos não estão mais na igreja, destruiu a família, porque ele pensou só nele. Nós seres humanos somos assim. A gente só pensa na gente. A gente não vê a consequência que vai vir na esposa, no marido, no filho, na mãe, no pai e nos irmãos. A gente não vê que nós estamos trabalhando em cima de um mundo espiritual. Nós somos da terra, mas nós não somos pertencentes a esse mundo. Vê se você entende as duas colocações. Nós estamos aqui, estamos trabalhando, precisamos de dinheiro para o sustento, precisamos de alimentação, mas o maior alimento que nós precisamos é o espiritual. Para pensar quantas vezes você orou essa semana. Para pensar quantas vezes você veio na igreja essa semana. Para pensar quantas vezes você leu a Bíblia essa semana. Se você está fazendo a coisa certa. Para pensar nesses detalhes. Fica vulnerável espiritualmente, e quando vem uma situação, não consegue se desvencilhar desses problemas que é gerado pela nossa carne. O problema é se possa acontecer lá na frente,
Porque o servo de Deus, que ele está bem espiritualmente, ele entende, escuta a voz de Deus e sabe qual é a voz do diabo. E sabe qual é a voz de homens. Amém? E depois que eu comecei com esse rapaz, veio uma menina conversar comigo, é uma nova representante. E você sabe que eu falo muito com os olhos, né? Eu gosto muito de olhar nos olhos da pessoa. Porque eu vejo quando a pessoa está mentindo e ela está com problema. E essa menina veio conversar comigo, a gente estava conversando. E eu falei para ela, você está triste. Ela falou, poxa, eu não falei para ela que eu era pastor. A gente estava ali para vender, a gente estava ali para participar de uma feira. Eu não ia misturar coisa com coisa. Porque eu tenho discernimento para isso. E a gente precisa ter discernimento para essas coisas. Trabalho é uma coisa, casa é outra coisa, igreja é outra coisa. Mas você tem que estar em espírito em todos os lugares. É aí que você faz a diferença. E aí a menina começou a abrir o coração. Ela falou, sou serva de Deus. Aí eu falei, mas você está afastada do Senhor. Ela falou, como é que o senhor sabe? Você falou que era serva de Deus, mas você não falou que é. Quando eu falo que eu sou servo, eu sou servo. Mas quando eu falo que eu era, eu não sou mais. É igual o ex. Ex é ex. O cara estava falando, presidente da República Lula. Aí eu falei assim, ele não é presidente, ele é ex. Ele não manda mais em nada. Amém? Quem pensa que manda, não manda. Ex é ex. Vira para essa pessoa e fala, ex é ex. Eu sou um ex-viciado. Eu não sou viciado. Eu sou um ex-viciado. Amém? E a gente está bem espiritualmente. Graças a Deus que Deus está me revestindo com isso. Porque o que eu recebi de convite para sair para ir para a boate? Estou longe, né? Posso ir para a boate que eu quiser. Ninguém vai ver. Posso ir, posso beber, posso cheirar, posso fazer o que quiser. Amém? Você pode fazer o que você quiser na tua vida. Ninguém vai te impedir de você fazer as coisas. Mas Deus está. Aí, os caras lá, encontrei os pernambucanos. Os pernambucanos conhecem meu irmão. Aí eles chegaram e falaram, aí, vamos lá, mano. Vamos lá nessa boate aí, tomar uns drinks. Aí eu falei, vamos lá, pernambucano, carioca. Uns me chamavam de carioca, os pernambucanos me chamavam de pernambucano, carioca, junto das duas coisas. Aí passou uma outra pessoa distribuindo convite de outro drink. Aí eu disse, peraí, são dois já. Eu falei, vou aqui e já volto. Peguei a minha pastinha. Estava terminando o horário da feira, estava todo mundo indo embora. Peguei o portão e fui embora para o apartamento. Quando eu cheguei no dia seguinte, mamãe, não quis ir não? Aí, pô, estava cansado. Mas hoje tu vai, né? O diabo ele fica só assim. Pancada na cabeça. Te chamando de otário. E eles chegaram para mim e falaram, deixa de ser otário, rapaz. A gente está aqui para se livrar da nossa mulher. Eu falei, não, mas eu não quero me livrar da minha, não. E o diabo eu só escutava a voz de homens e do diabo.
Mas quando eu me virava para ir no banheiro, só escutava a voz de Deus. E me encostava assim na parede, né? Falava assim, afasta esse demônio da minha vida. E às vezes a gente deixa o demônio falar na nossa mente. Deixa eu escutar a voz do diabo. E ele fala, fala. Fala, fala, igreja. Aí tem a voz de Deus, a voz de homens e a voz do diabo. São 3 vozes. Mas a maior voz é a voz do Espírito Santo. Não fale assim, não, isso nunca vai acontecer comigo, você que pensa. Eu aprendi a andar de metrô e de trem em São Paulo. Falei, quero ir para a feira, como é que eu faço? Ah, desce, pega na estação tal, desce na estação tal e vai para a estação tal. Falei, que beleza. Entrei no metrô, fui para a estação tal, desci, fui para outra estação, desci, cheguei lá na feira todos os dias. Porque meu colega falou que ia me pegar lá, né? Não, pode deixar, eu te pego, te levo, te trago, te pago comida, faço qualquer coisa. Tá? Eu não sei nem onde ele está até agora. Mas eu falei para ele, você vai para o Rio de Janeiro. E quando ele vier para o Rio de Janeiro, eu falei, ih, rapaz, tá feia a coisa. Vou fazer a mesma coisa que ele fez. Esse eu vou fazer a mesma coisa. Vou falar para ele, pega o metrô tal, e ele vai se perder. Mas não tem metrô para o Rio Centro, não, tem um jeito, rapaz. Eu tenho o meu. Eu falei, fique esperto, hein? Um dia tu vai lá para o Rio. Aí ele ficou me olhando, né? Porque as pessoas elas gostam de escutar. Elas gostam de falar, mas elas não gostam de escutar. Porque quando eu falo alguma coisa, eu preciso saber que aquela outra pessoa vai poder falar também. Não é assim? Você fala e espera uma resposta. E às vezes a resposta que você espera não é a mesma. Amém? Porque nós seres humanos, como servos de Deus, nós temos que estar preparados para tudo nessa vida. E graças a Deus, Deus está me dando maturidade espiritual para estar preparado para tudo. Até para morrer eu estou preparado. Amém? Não quero morrer agora não. Mas eu estou preparado para a morte. Eu estou preparado para ser perseguido. Estou preparado para ser caluniado. Estou preparado para tudo. Se falarem mal de mim, eu tenho que estar preparado. Se falarem bem de mim, eu tenho que vigiar. Apóstolo? Porque muitas vezes a pessoa fala bem da gente e a gente se enche. A gente tem que vigiar para que o orgulho não entre no nosso coração. Isso é bom. Mateus 16 fala o quê? Vire dessa pessoa e fala para ela assim, como reconhecer a voz de Deus? Vamos lá, Mateus 16, 13. Versículo de Mateus 16, 13. Ele fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz do povo ser o filho do homem? E eles responderam o quê? Uns dizem João Batista, outros Elias e outros o quê? Ou alguns. Vira para essa pessoa que está até lá e fala assim:
Como esse exemplo aqui, esse exemplo é de homens. Jesus perguntou aos discípulos de Deus e queria saber o que os homens ou o diabo estavam falando sobre ele. Fala assim, eles elogiaram. Amém, querido? Olha para mim aqui. Eles elogiaram. Disseram que ele poderia ser o quê? Um Elias? Jeremias? Ou um dos? Rapaz, olha que coisa boa. Quem é aquele pastor da terra prometida? Ih, é um profeta. Pode ser Elias, pode ser Jeremias. Só elogio de homens. Voz de homens. E a voz de homem, ela hoje te elogia e amanhã ela te critica e te condena. Nós somos assim. Um dia a gente presta, o outro a gente não presta como profeta. Um dia nós somos bons, outro dia a gente não fez uma visita na casa, a gente não deu atenção. Aí a gente não presta. Mas a oração que foi feita, a ajuda que foi feita, a pessoa esqueceu. Porque o homem ele vive de momento. Não é assim? Nós somos assim, nós vivemos de momento. É igual um campeonato de futebol ou um campeonato de basquete. O cara é campeão hoje, ele vibra hoje, a torcida vibra junto com ele, aplaude, amanhã ele não presta. E o jogador de futebol é assim, hoje ele arrebenta. Né, Silvio? Lá a partida do cara, melhor troféu, melhor volante, melhor isso, melhor centroavante. Para de fazer gol para ver. Esse centroavante não presta. O treinador foi campeão, tricampeão mundial, 3 vezes com o clube. Aí quando o clube não ganha nenhum campeonato, esse treinador é uma porcaria. Vai lá. Diga ele. Não é assim que funciona? Nós somos homens. A nossa opinião é a opinião de homem. Informação para confirmar qual a pessoa está dando. Na sexta-feira eu estava no treino com meu esposo. Aí tinha um moço lá do lado dele que trabalha, ele é bicheiro. Ele estava perturbando o Ney para fazer o jogo. Ele falou, não, cara, eu não quero não. Não sei o que. Ele falou, tem um time tal, não sei o que. Ele falou, não quero não. Eu falei, Ney, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo jejum a favor disso, eu creio que eu não estou servindo Deus em volta. Aí o bicheiro já começou a me olhar revoltado. Aí ele falou assim, isso aqui é... Como é que ele falou? Isso aqui é a salvação dos pobres. Eu falei, né? Não, salvação da gente é Jesus. Amém. Sem Jesus a gente não tem salvação. Ele não aguentou, ele saiu fora. Então a nossa opinião de homens, o que Jesus perguntou, Jesus estava ali experimentando ele. O que falam de mim? Ah, o pessoal fala bem do Senhor. Mas Jesus fala, aqui, ó, vamos lá? Vamos na Bíblia? O que ele fala aqui? Versículo de número 1. O meu Pai. O versículo ele fala assim, ele pergunta aqui. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo a ser o filho? Perguntou quem diz o quê? O povo a ser o filho do homem. E os discípulos responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Olha para mim aqui, ou algum dos profetas. Eles não tinham dentro dele a certeza que Jesus era Jesus. Falavam de Jeremias, falavam de Elias, falavam de um dos profetas, mas não falavam que ele era o Messias. É igual o mundo.
O mundo fala de tudo, mas nunca fala que Jesus é o Salvador. O mundo escuta vozes de Islã, de Maria, mas não escuta a voz de Jesus. Todo mundo fala que Jesus é filho de Maria, mas Maria está em primeiro lugar. E muitas vezes nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. Nós nunca colocamos Jesus em primeiro lugar. Nós ouvimos vozes de homens, pai, de mãe, de irmão, de amigos, entre aspas, mas nós não escutamos a voz de Deus. A gente dá mais ouvidos do que o homem fala do que a palavra de Deus fala. Versículo de número 14 fala o quê? Quem é que Pedro respondeu? Vamos lá, então Jesus ele afirmou: bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: o Espírito do Senhor, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele nos confirma quem é Deus, quem é homem, quem é o diabo. Eu sei que você é mulher, eu digo homem, a carne. Muitas vezes a pessoa chega para você assim, te elogia, né? E ele estava elogiando ali, não estava? Ele estava elogiando. Nem sempre a pessoa que não tem Jesus, ela fala coisa ruim para a gente. Tem gente que não tem Jesus que fala um monte de coisa boa, não é? Foi o que os homens falaram de Jesus ali. Eles não tinham Jesus, mas ele está falando coisas boas, que aparentemente parece ser maravilhosa, mas é voz de homem para destruir e colocar orgulho no nosso coração. E muitas vezes a gente escuta mais a voz de homens do que a voz de Deus. Amém, igreja? Vira para essa pessoa que está do lado, presta que tenha discernimento para saber quando a voz é de Deus e quando a voz é do diabo. Leia a Bíblia. Ore. Jejue. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tenha discernimento. Amém? Porque se Salomão não tivesse discernimento, no momento que ele estava julgando aquelas duas mulheres, ele tinha matado aquela criança ao meio. Porque uma mulher falou uma coisa e a outra falou outra. Esse aqui é o meu filho. E a outra falou: não, o filho é meu. Ela botou o filho morto aqui do meu lado. Vira dessa pessoa que está do lado: Satanás quer matar a tua vida, meu irmão. Ele quer que você morra, espiritualmente falando. E é rápido, hein? É rápido. Ele derruba rápido. Ele vem derrubando rápido. Eu estava conversando com uma pessoa que ela veio conversar comigo e começou a questionar a obra. Aí eu falei para ela assim, olhei bem episódio, bem profundo: o que você está fazendo para Jesus? Aí ela ficou chateada comigo. Se eu não faço nada na obra, eu não posso questionar a obra de Deus. Eu falei: o que você está fazendo para Jesus? Tudo que eu peço para você, você não faz.
Você veio questionar, agora você vai me escutar. Deixei falar, e depois eu sentei um chicote. Aí eu olhei assim nos olhos mais uma vez e falei assim: você nunca pensou que eu fosse falar isso com você, né? E também joguei um monte de coisa na cara, né? A pessoa, ela esquece o que a gente fez por ela. A nossa luta diária de oração, isso é nossa obrigação, claro. Mas a pessoa, ela precisa enxergar que nós somos profetas. Não é profeta só na hora que ela quer. Nós somos profetas 24 horas, apesar de eu trabalhar. Mas eu sou profeta. Se você me pedir uma visita na tua casa, eu vou. Agora vai aí pedir visita aí se o cara não manda um obreiro na tua casa. Ele fala que não tem tempo para ir na tua casa e você fica batendo com. Os caras tratam de qualquer maneira e as pessoas ficam ali, ó. Mas isso faz parte do ministério. Todas as igrejas que eu estava assistindo na televisão, todas elas pediam dinheiro. Lenço ungido por Billy R$100. Eu estava falando com meu filho e para minha esposa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Acho que eu estou em pecado. Então vamos começar a ungir lenço aqui, ungir rosa, e começar a dar para o povo. Essa igreja vai ficar lotada. E quem não concordar, sai, pronto. Mas é isso que as pessoas gostam. De lencinho, de rosinha, de madeirinha, de canetinha ungida. E vai lá e dá R$100 pelo lencinho. Vou fazer um monte de lenço aqui, terra prometida, destino para o céu. E vou vender R$200, pô. Ungido ainda por cima, vou para o monte, vou apresentar, o Carlos vai comigo, falou, estou ungindo aqui esse lenço, ó. Não, mas eu sou famoso por Jesus. Não precisa ter fama não, é só dar o lenço. É só dar a rosa. Vou comprar um monte de rosa aqui no KDR. Melhor lenço mesmo, a rosa está muito lá. E vou trazer para as pessoas. Eu falei com Deus, eu falei, você, eu estou fazendo alguma coisa errada. A só vai atrás de sal grosso? Eu não estou entendendo. Vai atrás de arruda? E eu estou aqui com a igreja mais ou menos. Eu acho que eu vou dar essas coisas. Ele só vem aqui, né? Peguei o lenço, vou passar na cabeça do meu filho, não vai largar. Vou passar a ferida, vai ser curado. Quem foi curado aqui? Aqui na igreja, aqui. Levou o quê? Bom, dá uma grande salva de palmas. Vou continuar assim. Vou continuar do jeito que Deus me chamou. Não vou dar lencinho, não vou chamar de Mirim para ungir o lenço, não vou chamar Bispo Macedo para ungir a água benta, não vou chamar o Bispo Valdomiro Santiago, vou falar nome mesmo, não vou chamar Valdomiro Santiago para entregar o martelo da construção e o tijolinho do templo, não vou fazer nada disso. Deus está trazendo, povo. Terça-feira veio. Nós não precisamos disso. Mostra, terça-feira veio aqui a dançarina do MC Catra. Quem não sabe, ela. A dançarina do MC Catra. Ah, sei lá quem é. Mr. Catra. Ela estava aqui, vocês não falam, eu não falei, mas ela vai voltar terça-feira. Amém. Amém? Amém. Ah, o senhor falou o nome? Falei e vou falar agora. Que eu estou assim perturbado. Espiritualmente falando. Tem um outro que está vendendo a estrela de Davi. Ah, eu fico passando os canais lá em São Paulo, né? Fui passando os canais. Esse aqui eu quero ver o que é que ele está dando.
Aí está dando lencinho, o outro está dando tijolinho, o outro está vendendo a estrela de Davi. 2.000 a estrela de Davi. Nesse carro? É bonitinho a estrela de Davi, não quer mais. Eu te dou uma, eu tenho 50 no carro. De graça. Opa, melhor ainda. Aí eu fiquei, me ajoelhei lá no quarto. Eu falei, Senhor, eu tenho alguma coisa errada comigo. Estou em pecado, Senhor. Eu deveria ter ido lá pro drink lá. Eu sei de tanta coisa, irmão. Na igreja dos caras tudo cheio. Mas Deus proverá o cordeiro. Eu tenho que continuar desse jeito. Porque desse jeito eu entro na terra prometida. O povo não entrou na terra prometida porque fez um bezerro de ouro. E eu não estou aqui para dar bezerro de ouro para ninguém. Amém? Eu vou continuar como Jeremias, exortando esses demônios, arrancando esses demônios. Amém, Deus? Vai vir uma pessoa ministrar aqui no dia 2 de abril. O banner está pronto? O banner está pronto. Pega lá, Valda. Cadê o Genival? Poxa. Então, essa pessoa, ela vai dar o testemunho e vai pregar para as mulheres. Eu quero que vocês estejam aqui. Traga mulheres. Vocês têm que trazer mulheres, tem que convidar as pessoas. Não chama, não vem. Jejum para tu ver se ela não vem. Não é? Jejum para tu ver. Amém, igreja? Amém. Vira para essa pessoa e fala: cuidado com as vozes de homens. Fala para o homem muitas vezes. Fala coisas boas ao nosso respeito. E os discípulos ficaram abismados com as palavras. Mas não era a voz de Deus. Era uma linguagem religiosa. Coisa que nos agrada. As pessoas gostam de palavra que agrada a ela, né? Mexe com o ego dela. Não, mas isso aí é o homem de Deus falando tudo que eu queria escutar. E quando você fala que a pessoa não quer escutar, ela fica com raiva de você. Mas aí você falou a verdade. Você está com a tua consciência limpa e tranquila. E você falou a verdade. Amém? Amém. A voz de Deus. Voz de homens é a primeira. Segunda, a voz de Deus. Mateus 16:15. Ele fala assim: mas continuou ele: quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro. Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Vira para essa pessoa que está do teu lado e fala: a revelação de Deus, ela nos conforta, ela nos traz paz. Quando Deus fala, Ele fala com amor. Quando a voz de Deus, ela nos atinge, é voz de poder e majestade. É voz que traz paz ao coração. Fala para ela, para essa pessoa que está do lado: é voz que contraria a vontade do homem. Fala para ela: sempre está de acordo com a palavra. A voz de Deus, ela é assim. A voz de Deus, ela faz com que a gente entre em acordo com a palavra. Amém? Ela é cheia de majestade, ela traz paz ao coração. A voz de Deus acalma a gente. Aí quando eu estava aqui me ajoelhando, e eu lembrei desse louvor, né, que eu cantei muito na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu marquei um encontro com Deus
nesse santo lugar de oração. Se a noite escurecerá, suas mãos me guiarão. Basta que Ele toque, Senhor. Aí ele basta que Ele toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Isso é louvor, não? Se a noite escurecerá, tuas mãos me guiarão. Basta, Senhor. Não é? Basta que Ele toque. E aquela mulher hemorrágica só tocou nas obras das vestes de Jesus, porque ela sabia que ali estava o milagre. Quando eu toco em Jesus, é ali que está o milagre. Agora, quando eu toco no homem, eu vou até pegar aqui o negócio aqui. Tem homem que pega o suor, né? Suor no corpo. E as pessoas ficam idolatrando ele e gostam. Tinha uma mulher que estava reclamando na internet e ele não deu atenção para ela. Olha. Mas surpreende. Ele gosta disso. Aqui tem milagre. Ele gosta disso. Começa a brigar na televisão. Que aqui tem milagre, aqui não tem. Tem milagre, aqui não tem. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na Terra Prometida tem milagre. Não preciso levar para a televisão, não. E vivo. A gente vai gravar e vai mostrar. E quando a pessoa chegar aqui, ela vai ver. Amém? Amém. Glória a Deus. Vira essa pessoa que está falando, vamos escutar a voz de Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, deixa aberto em Mateus, tá? Rapaz, não é mole não, eu estou aqui pensando. Os caras me convidando para ir para os drinks. Né? O senhor ia nem saber. É, sei. Ninguém ia saber não. Mas eu ia. Ninguém ia saber. Maravilha, hein? Esse jejum é forte. Jejum bom. Eu gosto assim quando eu sou perseguido no jejum. Eu gosto quando eu sou perseguido. Quando eu estou sem ser perseguido, eu fico triste. Achou aí? 1 Samuel 3. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha a andança, olha a andança, hein? Vou fechar a porta do banheiro. Ela vai se levantar agora e fazer igual os muçulmanos. Ela vai se levantar quando terminar a oração de 3 horas. Da ajoelhada ali, tira o sapato, tira tudo. Fica 3 horas lá, batendo a cabeça com Maomé lá. Aí eu quero ver. Aí ele fala, faz xixi aí, faz cocô aí, tudo aí. Aí ele fica lá adorando. É brincadeira não, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? É que Jesus é amor, né, irmão? Jesus não obriga ninguém a orar. Jesus não obriga ninguém a ficar na presença dele. Mas lá é obrigado. É obrigado a ir para a mesquita, é obrigado a rezar. Rezar 3 horas por dia. E fica todo mundo batendo continência lá. Aí quando Jesus fala, meu filho, lê um versículo por dia. Batata difícil,
Tá difícil governar esse país. Eu fui pobre e o povo pobre. Se eu for dono do apartamento, que mata a escritura pra mim. Sem vergonha. Coitada da Maia. Oh meu Deus. Eu não sei não. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas eu não quero fazer nada que eles fazem. Porque vai estourar. Lá na frente estoura. Vira para essa pessoa que estava do teu lado e fala para ela assim: quando você escuta a voz de homens, estoura lá na frente. Vigia. Amém? Vigia. Samuel. Olha, vou pregar logo mais, hein? Vou pregar agora 10 horas, às 19, terça-feira e quinta. Ah, ela assumiu e agora eu assumo. 1 Samuel 3, já acharam aí? Amém. Versículo de número 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel. Este respondeu o quê? Meu Deus do céu. Fala que teu servo ouve. Você tem que deixar Deus tomar você. Fala que o teu servo ouve. Lê o versículo de número 11. Aleluia. Aleluia. Ele conversou comigo assim, Deus, eu abri o meu ouvido, né? E abri o coração. Ô meu Matias, fala que o teu servo ouve. Aí ele falou: vou fazer coisas grandes em São Cristóvão. Amém. Aleluia. Meu Deus. Deus é bom. O que eu estou sentindo é só você abrir o teu coração que Ele vai falar contigo. É isso que Ele revela. Lê de novo aí o versículo 10, igreja. Nossa, é demais isso. Lê de novo o versículo 10 e bota o teu nome no nome de Samuel. Grande salva de palmas. Aplauda mais forte. Fala que o teu servo ouve. Amém? Aí ele vai. Olha que coisa maravilhosa. Eu li isso aqui umas 50 vezes. Né? Aí Deus vai falando. Cada vez que eu vou orando, Ele vai falando, né? Cada vez que eu vou lendo, Ele vai falando. Aí Ele chega e fala para ele assim: disse o Senhor a Rubem Matias: eis que vou fazer uma coisa em São Cristóvão, a qual todo que ouvir lhe tirirão ambos os ouvidos. Vai! Aí a pessoa vai: que voz é essa? É a voz de Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Tem muita gente sofrendo dentro do Evangelho.
dentro da igreja, porque está escutando vozes de e não está escutando a voz de Deus. Pela última vez, lê o versículo 10 aí. Rapaz, eu estava conversando com um rapaz lá na feira, né? Aí eu olhei para ele assim e falei, pô, eu estou falando com esse cara, sabe que esse cara está me chutando? Porque tem gente que você fala com ela, ela fica assim, né? Não, aí ela fica, ela fala assim, Você está rindo? Mas tem gente assim que tu fala com ela, O olhar às vezes está longe, né? O olhar. Só o corpo ali. Aí ela não faz aquilo que a gente falou para ela fazer. É assim? Que chato isso, né? Você senta com a pessoa, conversa com ela e fala, faz assim, ela só faz Ela não faz. Pode deixar que eu faço. A pior coisa que tem é você falar com a pessoa e ela está conversando contigo e ela não vai fazer o que você está falando. É uma falta de respeito. Não é? Aí quando sai tá excitando, fazer isso não, aí o orgulho entra no coração, aí o demônio abraça. Ao invés dela cantar aquela música do André Valadão, abraça-me, cura-me, enche-me, use-me, ela fala, não é esse louvor que eu quero cantar, né? Eu quero diabo aqui, vem pra mim, né? Tem gente que muda pro louvor, né? Ela não quer cantar o louvor que ela tem que abraçar o Senhor, ela quer abraçar o diabo, porque deixa o orgulho entrar no coração dela. O profeta fala uma coisa, ela fala outra. Deus fala para ela escutar a voz do Espírito, ela escuta a voz de homens. Olha, eu teve uma vez que eu falei para vocês do meu pai. Quando eu me levantei para me batizar, ele segurou no meu braço. Olha, o que você está fazendo? Eu falei, tira a mão do meu braço, que eu sei o que eu estou fazendo. O meu próprio pai queria impedir o meu crescimento espiritual. E muitas vezes esse conselho de um pai, de um irmão, de um amigo, faz com que a gente não cresça espiritualmente. Porque nós somos levados pelo espírito diabólico. Amém, igreja? Ali está a foto de todos os familiares. Então, mas eu vou falar da Cristo. Deus fez ela quebrar a perna para ela crescer espiritualmente. A filha dela está morando com ela, voltou para casa. Só eu sei a luta que ela está travando. Eu e a bispa. Sabe o que é que acontece? Às vezes você olha para a pessoa e acha que a pessoa não está passando por problema nenhum. Tem gente que está passando problemas financeiros, que escuta uma voz do diabo e fala para ela, esse Deus que está servindo. Essa pessoa também não sabe porque fulano está passando por aquele problema. Ele plantou maldade lá na frente. Ele pecou lá na frente.
Lá atrás, perdão, ele pecou lá atrás. E hoje ele está passando por essa situação. E se ele estiver bem espiritualmente, ele vai passar por ela. Ele não vai escutar a voz de homens. Ele vai escutar a voz de Deus. Amém, igreja? Amém. Ele vai escutar a voz de Deus. Muitas vezes, tem coisas por trás da nossa vida que a gente não fala para o profeta. A gente não fala com Deus. Porque nós somos de coisas imediatas, não somos assim? A gente quer a resposta na hora. Amém? Amém. Eu atendi 3 clientes do Rio de Janeiro. Não, 2 clientes do Rio de Janeiro. Lá na feira. Porque o carioca não gosta de ir para São Paulo, né? É igual a mim. Só se for para ganhar muito dinheiro. Aí eu vou morar lá e tal. Mas para eu passear e tal, ver o Rio Tietê, não é comigo. Tem prédios bonitos ali que gera grana e tal, mas não tenho prazer nenhum de querer morar em São Paulo, a não ser que for para abrir igreja, aí é outra coisa. Amém? Mas para eu ir assim, de braços abertos, não, braços abertos, um abraço ao Cristo Redentor aqui, está tudo certo. Eu atendi 2 clientes. Eu vou levar as amostras aqui para o Rio de Janeiro e nós vamos fechar um pedido grande. E o outro, eu fechei o pedido lá na hora. E o outro, fui fazer uma visita aqui. Eu estou lá no stand. Rubem, falei, pô, nós estamos aqui com a amostra e tal, nós vamos comprar 1000 e poucos metros com você. Eu já decidiu aqui, engenheiro, arquiteto. E o preço? Falei, mas qual o preço que eu botei aí? Tanto. Ela, poxa, o frete? Tanto. Ela, poxa vida, não sei e tal. Falei, conversa com o teu chefe aí, me liga que eu vou conversar com o meu gerente aqui para te dar um desconto. Aí, opa, está melhorando. Eu tenho uma margem para dar desconto. Não precisei nem falar com o gerente. Quando ela ligou para mim, eu falei, ó, desses tipos aqui e tal, falei, ó, estou te dando um desconto de 7,5%. Ela, que bom! Falei, maravilha. Aí agora, segunda-feira, a gente vai fechar o pedido. Você tem que ter sabedoria para responder. Nunca responda nada na hora, assim. Toda vez que você responde uma coisa na hora, você se arrepende. Nunca bata na hora assim. Ore. E toda hora que eu andava lá, eu levantava a mão. Os caras, todo mundo levanta a mão toda hora. Eu falei, não pode levantar. Moisés orava, levantava a mão para parecer o Senhor. Os caras não sabem que os caras não conhecem isso. E você que conhece o poder de Deus, tem que levantar a mão, entrar no lugar de Amém? Amém? Amém. Voz de Deus. Vira para essa pessoa e fala, escute a voz de Deus. Versículo de número 21. Mateus 16. Deixou aberto aí, né? Não vai procurar não. Mateus 16, 21. Disse, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas de quem? Dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e o quê? Leia aí o versículo de número 22 em voz alta, todo mundo. Olha, vira essa pessoa que está lá e fala, para com esse negócio. Fique em pé, bispo. É só bispo. Fique em pé. Para
Foi isso que Pedro estava falando para ele. Chamou ele à parte. Chamou ele à parte. Jesus, vem cá, Jesus. Pererê, pererê, pererê. Se compadecendo dele. Viram essa pessoa que está do teu lado? Esse diálogo era o mesmo ali. Eles estavam juntos. Olha para mim aqui. Eles estavam juntos. Viram essa pessoa e falam: eles estavam juntos. Na voz de homens, na voz de Deus e na voz do diabo. Leia de novo o que é que Pedro falou para ele. Não, vamos ler o versículo número 21 que eu já estou terminando. Peraí. Que convinha ir para onde? Sofrer dos anciãos. 2. Dos principais. Dos escribas. Ser morto. Aí chega. Presta atenção. Aí chega um circunciso chamado Pedro. Depois de ter tido uma revelação de Deus, chega com historinha. Vira para essa pessoa que está dela e fala: para de história. E Pedro, chamando a parte, começou a falar com o apóstolo Rubem Matias. Estou reprovando Jesus. Vira para essa pessoa que está dela: quem é você para reprovar Jesus? Dizendo: tem compaixão de ti, coitadinho. Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Aí Jesus, cheio do Espírito Santo, o que é que ele fala para ele? Mas voltando-se, disse a Pedro: o que é que ele falou para ele? Tu és para mim o quê? Que não cogita das coisas de Deus, e sim. Vira para essa pessoa que está até lá e fala: cuidado com o diálogo com o diabo. Ele falou alguma coisa ruim para ele? Hein, Virgínia? Chamou ele no canto, chamou ele de coitadinho. Peninha dele, ai, Peninha. Peninha morreu, né? Aquele artista. Morreu, Peninha. Ah, morreu, não está vivo isso? Era a música que Peninha cantava. Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, E de repente eu te vi assim, completamente feio. Que miséria, hein? Que pena, né? Vira para essa pessoa que vai dar e fala: para de ter pena das pessoas. Está repreendido esse espírito do diabo. Eu falei com uma pessoa hoje que falou: está com peninha. Eu falei: vou falar e tu vai ver esse negócio de peninha. Estou com pena de fulano. Que peninha. Peninha? Vai nessa. Isso é só a voz do diabo. Vira para essa pessoa: isso é a voz do diabo, hein? Mas o diabo ele é tão tão cheio de coisa, de palavras bonitas, né? Que ele foi e trouxe palavras bonitas para Jesus. Chamou Jesus no cantinho e falou: não vai acontecer nada disso com você, não. E ficou com compaixão dele. Jesus, cheio do Espírito, falou: arreda-te de mim, Satanás. Porque quando você tem pena de uma pessoa, o que acontece? Não é o Espírito de Deus isso. Vira para essa pessoa que está atrás e fala: Deus não quer ter pena de ninguém, não. Deus nos dá desafios. Amém? Amém. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Deus nos dá desafios. Que seria fácil Ele ter pena da gente. Aí você fala assim: mas por que está acontecendo isso com fulano? Deus sabe e você não sabe. Deixa fulano passar por isso. Não
quero tomar a frente de Deus para resolver a vida daquele fulano, não. Lógico, você me ensinou a orar sem sentimento. Lembra que eu orava assim? Senhor, tenha misericórdia da minha filha, da minha mãe. E você falou para mim, não ora assim. Você vai orar com cura Eloá, cura o Elô, cura a Ana Maria. Ficar orando com sentimento. Senhor, tem mãe que fala assim, a doença que está no meu filho passa para mim. Está amarrado. Seria melhor eu estar sofrendo do que ele. Aí quando você estiver sofrendo, você fala, ai Deus, por que eu estou sofrendo? Pediu errado, falou errado, orou errado. Vira com essa pessoa que está lá e fala para ela assim, fulano está doente na tua casa? Vai lá, bota a mão e ora por ele. E ora assim, ó, Senhor, visita o meu pai agora, visita esse homem agora, visita essa mulher que está com o teu poder. A pessoa chegou o seu altar aqui. Fica sentado aí, todo. Olha, o que foi esse altar aí? Esse altar, o senhor está dormindo aonde? No sofá. Falei, senhor. Está pensando que sofá é lugar de dormir, seu velho? Depende do sofá. Não, depende do sofá. Sofá de pobre. Ah, sofá de pobre. Não é aquele sofá reclinado. Aí chega seu altair aqui no dia seguinte. E aí, seu altair? Pô, melhorei. Dormi no chão. Falei, tá vendo a diferença do chão pro sofá? E agora, senhor? E agora, como é que você tá? Beleza. Tá beleza? Filma aqui. Seu altair estava com problema na coluna. E agora, seu altair? Faz os exercícios aí, seu altair. Vai de novo, seu altair. Dá uma corretinha até a câmera ali, aí o senhor. Quem segurou? Deus. Aleluia. Questão. Amém? Vai dormir no sofá. A sua noite toda assim, ó, dormindo no sofá. Aí é coluna, né? Aí quando você levantou e falou, pô, tá amarrado. Amarrado o que se dormiu no sofá? No lugar errado. Vira para essa pessoa, casou com uma pessoa errada. Dormiu no sofá errado. Pediu emprego errado. Orou errado. Agora segura. Mas não? Ouviu voz errada? Agora segura a onda. Vai surfar você e esse teu problema aí. Vai lá e pega a prancha e ó. Amém? Porque não escutou a voz de Deus, escutou a voz de homens, escutou a voz do diabo. Vem comigo aqui. Você que está escutando a voz de homens, a voz do diabo, e está sofrendo, o momento de você ser restaurado é aqui, ó. Igreja Cristã Terra Prometida, Rua Naneri, número 100, em São Cristóvão, bem próximo ao Largo do Pedregulho. Eu, apóstolo Rubem, e equipe de oração está te esperando aqui em nome de Jesus. Nós não vamos dar para você nem caneta ungida, nem lenço ungido, nem tijolo ungido, nem rosa ungida, nem óleo que veio de Israel, do Rio Jordão, que é um rio sujo. Chega aqui, a água está limpa, eu não vou te dar isso. E você é o nosso convidado todo especial. Venha e participe, porque Deus quer fazer um milagre na tua vida, sem dogmas e sem patuais e sem os nichos de Tiana. Deus, Ele quer te convida para você, para te abraçar, para você viver esses milagres em nome de Jesus. Dá uma grande salva de palmas para o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos. Agradeça ao Senhor por essa palavra.
Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço de novo. Muito obrigado pelos aniversariantes do mês, Senhor, que nós tivemos um café abençoado. Muito obrigado por aqueles que estão afastados dos teus caminhos. Muito obrigado por aqueles que estão buscando a tua presença. Muito obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa. Te agradeço pela minha casa, pela minha família. Te agradeço porque o Senhor está me ensinando a se desvencilhar desse mundo cão, Senhor. Meu Pai, eu não estava preocupado com o presidente da empresa. Eu não estava preocupado com o diretor comercial, com o gerente. Todos eles foram, Pai, nesses lugares. Mas eu não fui. Não era isso que ia tirar a minha representação, Senhor. Não é satisfazer a vontade da carne dos homens, que isso iria me levar para os altos céus. Porque o Senhor me deu a resposta lá na hora, Senhor. Dos clientes que o Senhor mandou. Dos pedidos que nós vamos fechar. É assim que nós vencemos, Pai, essas guerras contra Satanás. Então, eu te peço que o Senhor coloque a voz do teu Espírito sobre os teus servos. Eu te peço que os teus servos saibam discernir entre a voz do Senhor e a voz de homens e a voz do diabo. Nós vamos sentar na tua mesa, Senhor. Nós vamos sentar na tua mesa para glorificar o teu nome e comemorar, Senhor, a ressurreição do Senhor, meu Pai. Porque, meu Deus, essa pessoa com as mãos levantadas, antes dela participar da ceia, o milagre já aconteceu na vida dela, Senhor. Porque não é a ceia que faz o milagre. Não é o pão e o suco que faz o milagre. Quem faz o milagre é o Senhor. O Senhor só deixou o pão e o corpo e o sangue para fazermos isso em memória de Ti, meu Pai. Então, meu Deus, nos enche com o Teu poder, com a Tua graça. Nós apresentamos a Ti esse pão. Apresentamos a Ti, Senhor, esse suco de uva. E temos a certeza, meu Pai, que a vitória está sobre as nossas vidas. Então unge, meu Deus, mais ainda esse suco de uva, esse pão. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor renove as nossas forças. Vem sobre nós com o Teu Espírito. Nos levantamos e agradecemos a Ti, Senhor. É a ressurreição do Senhor. Declare comigo assim: Senhor Deus, no momento que eu mastigar esse pão e beber do Teu sangue, eu serei santificado através do Teu Espírito. O meu coração é Teu, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. No momento que você pegar nas tuas mãos aí, você vai sentar e vai ficar de pé, né? Porque é uma reverência ao Senhor. Vamos louvar aí. Vamos
meu Deus, penetra nas moléculas desse bálsamo, sara as nossas feridas. Quem faz o milagre é o Senhor, meu Pai. Esse pão é apenas um ponto de contato com o Senhor. Esse suco também, meu Pai, que o Senhor disse: fazer isto em memória de mim. E nós estamos fazendo em memória de Ti, meu Pai. E eu te peço, Pai, a cada dia, que nós possamos glorificar e se alegrar na ressurreição do Senhor. Ressuscita, Pai. Ressuscita a nossa vida financeira, sentimental, espiritual, ministerial. Ressuscita todas as áreas da nossa vida, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Comamos todos desse pão. Aleluia, meu Deus. Levanta esse cálice, Deus. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Aleluia. Como o Senhor falou para Samuel, Ele falou no nosso coração. Rubem Matias, fala que o teu servo ouve. Meus ouvidos estão atentos e abertos para te ouvir, Senhor. Eu vou fazer coisas grandes em São Cristóvão, que o ouvido de muitos vão te dar. Aleluia, meu Pai. Eu te louvo, Espírito Santo. O Senhor está me dando a oportunidade de ser salvo, meu Pai. O Senhor está me dando a oportunidade de poder participar do teu corpo e do teu sangue em memória de Ti. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai. Eu vejo tantos servos do Senhor mentindo, bebendo, se prostituindo. Que todo espírito que leva essas pessoas à prostituição, à mentira, seja repreendido, seja ela onde ela estiver agora, Senhor. Que o Senhor falou que ia fazer coisas grandes em São Cristóvão. Ia chegar nos ouvidos das pessoas. Eu vou esperar, Senhor. Porque o Senhor é Deus. Aleluia. Bebamos todos desse cálice. Levante suas mãos e glorifique com teus lábios. Olhe para o céu. Ah, mas eu estou vendo um teto aqui. Mas olhe para o céu. Porque Deus está falando com você. Fala para Ele: Senhor, o teu servo ouve. Fala: Senhor, o teu servo ouve. Teu servo ouve. Aleluia! Canta lá, Machuri, ele canta lá, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, pela glória, a glória de Deus. É, Senhor. Glória, canta lá, vai, Juliana, ele canta lá, vai, e
declare assim: quem já pisou, Senhor, do Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde eu estiver, a tua glória estará comigo. Porque o Senhor disse que a glória do Senhor encheu o templo aonde Salomão estava inaugurando. E a glória do Senhor está aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Enquanto você entrega o teu dízimo, entrega a tua oferta. Olha, eu quero que cada um de vocês que vão sair daqui hoje leve 10 folhetos da igreja e entregue para as pessoas que estiverem passando na rua, se você for a pé. Dá na mão dela e fala: olha, faz uma visitinha ali, ela pode jogar fora lá na frente como você entregou. Amém? 10 folhetinhos, o Silva e a Elane vão entregar para vocês na saída do culto, para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Quero aproveitar e lembrar a igreja que na terça-feira é o último dia do jejum, então também é o Dia Internacional das Mulheres. Então a gente quer fazer uma festa. Contamos com vocês. Como, bispa? Não vai ter cantina. Cada um vai trazer aquilo que está jejuando. Eu estou jejuando doce, traz um prato de doce.
quiser. A gente vai Trazer um quilo de fazer. feijão. A gente vai fazer uma mesa e a gente vai comer e vai se alegrar, tá bom? Então, terça-feira vai ser um banquete também espiritual e também carnal. Amém. Amém? Entrega aí o teu dízimo, entrega a tua oferta. Igreja. Quem é que quer comprar esse prédio para a igreja? Pô, ele ligou para mim, perguntando se eu ia comprar. Falei para ele, pô, o pessoal vai ter. Quem tem herança aqui lá em Portugal? Chama a minha mãe aí. Acho que a gente tem uma herança lá no seu. Falou que meu avô tinha muito dinheiro, pô, vamos lá ver esse negócio. Eu soube essa semana que meu avô foi vendedor, rapaz. Vendedor de cereais. Eu falei, então tá no sangue, né, rapaz? Meu Deus do céu, português cheio de dinheiro, rapaz. Deixou esse português levar aquela herança lá para Portugal. Vou lá procurar esse negócio. Amém? Colocou aí o teu dízimo, colocou a tua oferta. Olha, pode louvar, vai. Aleluia. Vamos declarar que o diabo está debaixo do nosso pé. Aleluia.
Olha aqui. Juliana, fala. Pode falar que ela foi pastora? Ela é pastora, foi pastora, foi minha pastora na outra igreja. Não está mais lá, mas ela tem. Ela é grande da Igreja Batista, esqueci o nome. Ela vai fazer esse workshop, né? Vestida de autoestima. Por que ela vai fazer isso? Ela foi abrir uma panela de pressão, estava fazendo uma sopa de ervilha. Esse rosto lindo dela aqui foi todo queimado pela panela de pressão na sopa de ervilha. Mas, para a honra e glória do Senhor, ela disse que lavava o rosto raspando assim, para o rosto dela voltar ao normal. Mas ela vai contar melhor. Então, eu queria que você viesse, que você trouxesse pessoas para escutar o testemunho dela, porque ela é bonita assim e, graças a Deus, o Senhor restituiu toda a beleza dela. Então, ela vai estar aqui contando como que Deus trabalhou com a autoestima dela. Então, a aqui tem, o objetivo é inspirar mulheres a se valorizar, mulheres que têm um alvo, sempre estarem bonitas, bem resolvidas, né? Ela é administradora, pós-graduada, enfim. Venha e tragam pessoas para estar aqui. Vai ser sábado, dia 2 de abril. Se você trabalha, pede folga, já prepare esse dia para estar aqui. A gente vai colocar lá fora. Elane disse que vai fazer convite, cadê Elane? Né? Para a gente distribuir para os nossos amigos, tá bom? Então eu conto com a tua presença. Vai ser um sábado. Está fazendo folhetos também, panfletos, tá? Em nome de Jesus. Amém? Olha lá, dia 2 de abril, às 19 horas, o local Rua Ana Nery, número 100. Amém? Esse endereço, vira para essa pessoa que está atrás, faz endereço no final. Outra coisa, depois da cura dela, é a primeira reunião que o médico liberou ela. E ela me pediu, ela falou, disse que orou e disse, ela até cobra, viu? Ela cobra para fazer esse workshop. Mas ela disse que Deus mandou ela vir aqui à primeira igreja e não está cobrando nada para a gente, graças a Deus, né? Amém? Levanta as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E aquele que crê, diga amém. Amém. Diga graças a Deus e dê uma grande salva de palmas para o Senhor. Faz assim. Deus te abençoe. Tem um pontinho ali para você. Tchau. Deus abençoe vocês. Até logo mais às 19 horas.